Olá pessoal, mais um FENA PRF em pauta e hoje nós estamos aqui conversando com o diretor jurídico Marcelo Azevedo, diretor jurídico da FENA PRF, e vamos falar um pouco, Marcelo, aqui sobre toda essa atuação parlamentar, essa movimentação parlamentar nos últimos dias no Congresso Nacional, com vários temas, várias pautas de interesse dos policiais rodoviários federais, dos profissionais de segurança pública em geral. Para começar, vamos falar logo da PEC 6, que agora temos a data marcada pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, senador Davi Alcolumbre, marcada agora já para o dia 12 de novembro, a promulgação, a sessão em que vai sacramentar aí as regras, as mudanças nas regras previdenciárias para todos os brasileiros. A vigência das regras na PEC 6, a emenda constitucional, já é imediata? Como é que fica isso aí? Olá, colegas. Bem, foi agendado, divulgado aí para agora dia 12, na próxima terça-feira, essa promulgação, que é um ato do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Provavelmente vai ter a presença também do presidente da Câmara, do presidente da República, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi o grande fiador dessa proposta. E a vigência, uma vez promulgada, ela passa a valer de imediato, não depende da sanção presidencial, e vai automaticamente aí essas novas regras vão passar a valer para todos os trabalhadores brasileiros, não apenas os servidores públicos, mas também aqueles que estão no regime geral da Previdência. Então, para nós, policiais rodoviários federais, já temos aí todas aquelas alterações, aí vamos dar uma relembrada aí o que muda para a categoria aí nessa reforma, Marcelo. Exato. Basicamente, nós temos duas regras. Uma regra para quem já está hoje na carreira, e aí foi um dos grandes avanços que a categoria teve, foi tirar aquela divisão por data de ingresso. Antigamente, quem entrou até 2003 é uma regra, quem entrou entre 2004 até 2013, até a instituição do FUNPRESP é uma segunda regra, quem entrou depois do FUNPRESP é uma terceira regra. Então, na verdade, as regras são basicamente divididas em duas. Quem está hoje na Polícia Rodoviária Federal e quem ingressar no futuro. Basicamente, quem está hoje são as regras que nós já temos de tempo de contribuição e tempo de polícia atuais. Homem, 30 de contribuição, 20 de polícia. Mulher, 25 de contribuição, sendo 15 de polícia. Acrescido da idade mínima, que ficou de 55 anos para ambos os sexos. Paralelamente a essa regra, que é a regra geral, nós temos uma transição que basicamente é o mesmo tempo de polícia e tempo de contribuição atual, com a idade mínima, ao invés de ser 55 anos ambos os sexos, é uma idade mínima de 53 homem e 52 mulher, mais um pedágio de 100% do tempo de contribuição que falta. Detalhe que nessa regra de transição, o servidor ele tem que cumprir esses dois requisitos cumulativamente. Então ele tem que pagar o pedágio de 100% e também tem que atingir a idade mínima da regra de transição. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Um PRF que tenha 50 anos de idade e falte um ano para se aposentar na regra atual, um policial do sexo masculino. Então, ele se aposentar com 51, ele vai ter a opção da regra geral de 55, trabalhar mais 4 anos, ou ele vai poder pagar um pedágio de 100%. 100% de um ano adicionaria mais um ano, com 52 anos ele cumpre o pedágio, mas ele ainda não tem a idade mínima da regra de transição, que é 53, então ele vai ter que ir até os 53 anos. Somente quando ele cumprir os dois requisitos juntos, aos 53 anos, aí sim ele vai poder se aposentar por essa regra de transição. Então essa é a regra geral. A forma de cálculo e reajuste de benefícios para quem está na carreira, ficou também as regras atuais com direito à integralidade e paridade, dependendo aí de um parecer da AGU, que foi um acordo feito entre os parlamentares, líder do governo na Câmara, líder do governo no Congresso Nacional, envolvendo o próprio ministro da AGU, ministro da Secretaria da Presidência, o próprio presidente da República, que avalizaram esse acordo em que a AGU vai reconhecer o direito à integralidade e paridade para todos os servidores da carreira, que se encontra até a promulgação dessa emenda constitucional. Para os futuros PRFs, a regra basicamente vai ser 30 anos de contribuição e 25 de polícia para ambos os sexos, idade mínima de 55, e aí vão estar limitados ao teto do regime geral e, opcionalmente, podem aderir ao FUNPRESP. Vários prejuízos na carreira. E dentre esses prejuízos aí, fica a questão que o efetivo tem perguntado, Marcelo. Nós vamos poder ajuizar ações judiciais para tentar reverter, minimizar alguns desses prejuízos, como por exemplo,
servidor que está faltando dias para se aposentar, de repente passa a contar com anos, sem uma regra de transição justa? Bem, nós já acionamos o escritório que assessora a federação justamente para estudar as possibilidades de ações judiciais. Uma delas que nós já vislumbramos seria essa, nas questões da falta de proporcionalidade, principalmente para esses colegas que faltam dias, meses, que vão se tornar anos. Então esse é um dos pontos que a gente já está com estudo em andamento para, uma vez promulgada a emenda constitucional, a gente possa fazer os questionamentos aí no Poder Judiciário, na medida em que os colegas forem completando o tempo, né, que eles teriam à época. E uma outra situação também, principalmente para os nossos colegas que estão hoje no curso de formação profissional, também para que eles ingressem sobre o regime de integralidade e paridade. Até porque eles iniciaram o curso de formação, já estão ali fazendo a capacitação para ingressar no órgão. Uma vez dentro da PRF, ainda que a sua posse formal tenha ocorrido posteriormente à promulgação da emenda constitucional, nós entendemos que uma vez que ele pode fazer a averbação desse tempo, inclusive esse tempo do curso de formação conta como tempo de polícia, que seja considerado como marco inicial desse servidor na carreira a data de ingresso no curso de formação profissional, para que esses 1.100 colegas que estão hoje na academia possam também não ter essa limitação ao teto do regime geral. Vale lembrar que isso foi inclusive um compromisso do governo durante as negociações, a tramitação da reforma na Câmara dos Deputados. Exatamente. Muito bom. Recentemente, alguns dias atrás, tivemos a aprovação em primeiro turno da PEC paralela, PEC 133, no Senado. Então, nos próximos dias está sendo esperada a votação em segundo turno. E aí fica a questão, Marcelo. Nós temos algum impacto para os PRFs e demais profissionais de segurança pública na PEC paralela? Bem, na PEC paralela, formalmente a PEC 133, ela foi aprovada na semana passada em primeiro turno. Faltaram ainda alguns destaques a serem votados para finalizar essa parte do primeiro turno. Provavelmente deve ir à votação de destaques agora na terça-feira. Basicamente, o que ela alterou nas regras gerais? Ela acrescenta estados e municípios. Especificamente para a segurança pública, conseguiu a inclusão dos guardas municipais, dos peritos criminais e também dos agentes de inteligência da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Então, eram 3 categorias da segurança pública que não estavam abrangidas no texto original da PEC 6. Então, era uma situação ainda pior do que a nossa, porque eles não tinham qualquer tipo de diferenciação em relação aos demais servidores, ao pessoal do regime geral. E nós temos ali alguns destaques que vão ser votados provavelmente agora na terça, que trazem reflexos na nossa categoria, principalmente feito pelo PSDB, feito pelo PT na verdade, que possibilita uma regra de cálculo melhor para os casos de invalidez fora do serviço, porque a invalidez no serviço, pelo texto da PEC 6, ela garante 100% da média. Então é um cálculo, ainda que você tenha uma redução pequena em relação ao salário que o colega está recebendo na ativa. Mas quando a invalidez ela decorre de acidente fora do serviço ou uma doença que não seja uma doença profissional, a redução ela é brutal. Para aqueles que têm menos de 20 anos de contribuição, essa redução ela pode chegar a mais de 40% da média das contribuições. Então, esse destaque é um destaque bem importante, a gente está trabalhando junto aos senadores para que ele seja aprovado, porque ele garante 100% da média. Então, se a invalidez decorre do serviço ou fora do serviço, o cálculo seria sempre o mesmo, de forma que não tivesse um prejuízo tão grande, não só para o policial, o PRF, mas para a sua família, no caso de morte também. Importante, a mobilização precisa continuar. Difícil da gente sair da pauta econômica, né, Marcelo? Essa semana passada nós tivemos aí a apresentação do Plano Mais Brasil, com uma série de propostas de emendas constitucionais, entre elas a tal PEC emergencial, e vem aí também uma reforma administrativa. Então o servidor público no olho do furacão, continuando sob fortes ataques, sendo responsabilizado pela crise econômica e fiscal do país. E o que a gente pode esperar aí desse pacote de PECs aí, Marcelo, de pontos que impactam a categoria? Bem, vamos lá. O governo ele apresentou o Plano Mais Brasil. Dentro desse plano ele traz 6 medidas, 6 projetos que alteram em alguma medida ou a Constituição ou leis com impacto diretamente no serviço público.
na semana passada foram protocoladas, dessas 6 medidas, 3 foram protocoladas, 3 PECs, foram PECs feitas que vão iniciar a tramitação pelo Senado. Inclusive, assim, a regra geral, quando é uma proposta do governo, um projeto do governo, uma PEC, ela inicia pela Câmara. Mas, o que eles utilizaram de artifício para que ela não iniciasse pela Câmara? Eles pegaram ali o líder do governo para estar assinando essa PEC, junto com um apoiamento de mais 27 senadores, e protocolaram para que ela se inicie pelo Senado e depois, uma vez aprovada no Senado, siga para a Câmara. Essas 3 PECs, basicamente, elas tratam a PEC 186, 187 e 188. A PEC 186, que foi chamada de PEC emergencial, ela estabelece diversos mecanismos para os entes federativos, tanto a União quanto os estados e municípios, possam adotar quando ele atinge alguns índices, alguns indicadores econômicos, de arrecadação fiscal, e para que ele possa, digamos assim, respirar do ponto de vista fiscal. Então, você tem algumas medidas ali que impactam diretamente no serviço público, quais sejam suspensão de progressões e promoções. Então, o servidor, ainda que ele cumpra aqueles requisitos, que ele tenha todo o merecimento necessário para ter a sua progressão e promoção, ele vai ficar impedido durante aquele período de receber essa progressão e essa promoção. Ele também possibilita com que o ente federativo ele reduza a carga horária dos servidores públicos com a redução proporcional do seu salário, em até 25%. Então, um servidor com a carga padrão de 40 horas, ele poderia ter essa carga horária reduzida para 30 horas semanais, com a redução proporcional também do seu salário em 25%. E, para nossa surpresa, não houve nenhum tipo de ressalva para as carreiras policiais. Então, nós temos uma série de restrições, uma série de peculiaridades da carreira, a exemplo da restrição do exercício de atividade privada, regime de dedicação exclusiva, a ausência de uma série de direitos, a ausência, inclusive, de um paralelo na atividade privada que possibilitasse o servidor policial de complementar a renda durante esse período que ele ficasse afastado do serviço público, que essa é uma das premissas da PEC. Ela trata, quando ela fala dessa redução de jornada com redução de salário, ela traz lá que haveria uma regulamentação para que esses servidores buscassem uma complementação no mercado da sua renda que caísse ali no seu salário. Isso não se aplica à nossa carreira, então nós imediatamente fizemos uma análise dessa PEC emergencial, naqueles pontos que mais impactam na carreira policial, já providenciamos algumas emendas para que essas peculiaridades da atividade policial sejam resguardadas, principalmente impedindo qualquer tipo de redução de jornada com redução de salário dos servidores policiais. E ainda tem outro componente, né, que é os grandes índices de violência no nosso país. Então é extremamente contraditório, num país com um índice de violência altíssimo, seja no trânsito, seja índice de violência geral, nós temos aí uma redução de jornada quando nós precisamos de mais policiais nas ruas. E tem também a PEC que trata dos fundos, e aí ela não atinge diretamente a carreira, mas indiretamente ela nos atinge na medida em que todos aqueles fundos que hoje eles possibilitam investimentos na área de segurança pública, a exemplo do Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNSET, que é o Fundo de Segurança para a Educação no Trânsito, alimentado pelos recursos de multas. Então todos esses fundos eles passam a ter os seus valores destinados para pagamento de dívida pública e não para o fim ao qual ele se destina. E se eles não forem ratificados por meio de uma lei complementar no período de 2 anos, eles passam a ser extintos, de forma que a gente perde também importantes recursos para a segurança pública. E a PEC 188, que é o tal da PEC do Pacto Federativo, que também traz medidas que atingem o serviço público. Ele repete, inclusive, essas duas medidas, né, de suspensão de progressões e promoções, junto com a redução de jornada com redução de salário. Então, nas duas PECs, tanto a do Pacto Federativo quanto a na PEC emergencial, ele traz essas duas medidas e a gente está apresentando emendas para essas duas PECs. Ficou ainda para ser apresentadas outras 3 medidas, que são, provavelmente pode ser que apresente inclusive essa semana, que é a PEC da reforma administrativa, um projeto de lei que trata de privatizações, que eles têm chamado de fast track, que é uma possibilidade de agilizar o processo de privatização de algumas empresas públicas, e um terceiro que trata da reforma tributária do ponto de vista do governo, que já tem alguns projetos em tramitação na Câmara e no Senado, mas são projetos de iniciativa dos parlamentares. Então essa seria a proposta do governo, que seria apensada às propostas que já estão em andamento. No caso específico da reforma administrativa, nesse primeiro momento ela vai tratar de aspectos
constitucionais. Então, ela não vai entrar ainda naquela especificidade que a gente já ouviu falar pelos jornais, de aumento da quantidade de níveis na carreira para 30 níveis, 25 níveis, de redução do salário inicial. Nesse primeiro momento, a PEC, seria por meio de uma PEC, ela vai tratar mais de regras gerais, como por exemplo, o fim da estabilidade, que é uma das pautas que vai estar com certeza nessa proposta. Basicamente, então, Marcelo, em nome do pagamento da dívida pública, nunca auditada, nós temos aí a possibilidade de reduzirmos o efetivo que já é tão escasso de PRFs atuando nas rodovias federais. E dentro dessa redução também, como é que funciona um posto PRF, onde nós temos a escala ininterrupta 24 horas, vamos reduzir 25%, vai funcionar 18 horas o posto. É um contrassenso todo baseado em números econômicos e sem pensar no bem-estar da sociedade. E ficou muito claro recentemente com a greve dos caminhoneiros a necessidade de se ampliar o efetivo. Inclusive, a indenização, o IFR, que foi implementado agora no ano passado, demonstra justamente que há necessidade de complementação do efetivo. Uma pauta importante que tivemos na semana passada e continua em desenvolvimento na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial para a Competência Legal para Investigação, o ciclo completo. Nós tivemos na semana passada uma audiência pública, onde a FENAPRF esteve representada e muito bem representada por você, falando um pouco da experiência da PRF com ações do ciclo completo, com o TCO. O que a gente pode destacar desses debates e que ainda continuam? Bem, essa comissão especial tem uma grande importância, que ela vai buscar ouvir não só os profissionais da área, quem já atua no dia a dia da segurança pública, todas as categorias, das polícias ostensivas, Polícia Militar e Rodoviária Federal, das polícias judiciárias, os peritos criminais, guardas municipais, mas também membros do Ministério Público, Poder Judiciário, estudiosos, enfim, todas aquelas pessoas que podem contribuir no debate. E o objetivo ali realmente é buscar o melhor para a sociedade. E quando a gente observa os exemplos internacionais, a gente sabe que o melhor realmente é o ciclo completo. A nossa fala, inclusive, foi para demonstrar o efeito positivo de uma parte do ciclo completo, que é o registro dos termos circunstanciados pela Polícia Rodoviária Federal, o quanto isso representa de ganhos em eficiência, em economia para a sociedade, para o pagador de impostos, de forma que o avanço para os demais crimes e também na parte de apuração de infrações penais é de muita importância. Então, essa semana a gente vai continuar com mais uma audiência pública. Nessa semana nós vamos ter representantes da perícia criminal, das polícias militares, vamos ter também um advogado criminalista representando a OAB, bem como um profissional de ONGs que atuam na área de segurança pública, e vamos estar acompanhando de perto, junto ao relator, junto aos deputados, parlamentares que são membros dessa comissão, levando ali informações que possam auxiliá-los na tomada de decisão para o que seja melhor para a sociedade. O vídeo completo da apresentação tua, Marcelo, na comissão, na audiência pública, está lá na nossa página no YouTube. Mas vamos ver um pedacinho aqui da fala do relator, deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, falando aí sobre os debates. Roda aí. Não, a gente está querendo encontrar solução. Eu não sou policial, eu sou um cidadão que ficou indignado com a situação do Brasil, inclusive em especial com relação à segurança, e eu vim para cá, para essa casa, para encontrar soluções. Se a gente for continuar aqui, cada um defendendo o seu interesse, seu ponto de vista, a gente nunca vai encontrar soluções. E aqui o que eu mais vi, em especial daqueles que são contrários ao ciclo completo, é defender o interesse e a posição da sua corporação. O deputado Paulo Ganimi deixou claro aí que o debate vai ser técnico, a decisão dele, o relatório dele vai buscar um aprofundamento técnico e afastar dos interesses corporativistas. É isso que a gente espera, que ali seja uma comissão onde eles verifiquem que primeiramente que o modelo atual ele não atende à sociedade, ele é um modelo que representa um alto custo, não só financeiro, mas também de desgaste de todos os órgãos envolvidos de segurança pública. É um modelo caro, é um modelo que realmente não atende à sociedade. E a gente espera justamente isso, é a isenção por parte dos parlamentares ali que fazem parte da mesa, que escutem todos os envolvidos na área de segurança pública, os profissionais, as entidades representativas desses profissionais, para que ao final se chegue, através de um debate técnico, a melhor solução para a segurança pública do nosso país, que a nosso ver, enquanto profissionais que atuamos ali diariamente nas rodovias, nós sabemos a importância que o ciclo completo tem para a melhoria dos índices de eficiência no combate ao crime. A agenda legislativa está intensa, a atuação do sistema sindical dos PRFs continua
firme na defesa da categoria. Queria agradecer, Marcelo, a tua presença novamente conosco aqui, falando um pouco da categoria, um assunto tão importante. Em pauta, FenaPRF vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, sigam nossas redes sociais, acompanhe o nosso site fenaprf.org.br. Valeu, Marcelo, até a próxima. Um abraço, eu que agradeço.